Olá! Direitos reconhecidos em lei ainda não fazem parte da vida de muitas crianças e adolescentes no Brasil. A ONG Aconchego capacita profissionais que trabalham no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Estamos falando de conselhos tutelares, Ministério Público, polícia, juizados da infância e juventude e instituições que recebem crianças e adolescentes encaminhados pela justiça, como escolas, abrigos e casas-lares. E ainda as famílias. Nós vamos conversar com a advogada e vice-presidente da Aconchego, Fabiana Gadelha. Fabiana, eu queria começar falando sobre situações de risco na infância e adolescência que tornam tão importantes a existência de um sistema de garantia de direitos. O que acontece? Qual que é a dimensão dessa insegurança em relação a crianças e adolescentes no Brasil? Olha, nós temos boas notícias e más notícias. As boas notícias é que as crianças estão chegando à vida adulta, as crianças estão tendo uma maior expectativa de vida, a mortalidade infantil caiu bruscamente nos últimos 20 anos, mas a má notícia é que essas crianças estão resistindo ao câncer, estão resistindo às doenças crônicas e elas estão morrendo pelas mãos da violência, elas estão morrendo pelos acidentes e, às vezes, pela própria atuação dos pais e dos cuidadores. Quando a gente fala de cuidador, não é aquele cuidador doméstico. Não, é quem deveria proteger e promover os direitos dessas crianças, que são os conselheiros tutelares, que são os promotores, os juízes, os educadores, os profissionais de saúde, assistência. São pessoas que deixam de fazer aquilo que era preciso, porque não conseguem enfrentar esse grande desafio que é vencer a violência e garantir todos os direitos das crianças e dos adolescentes. Mas isso não é propriamente por falta de vontade. É aí que entra o processo de capacitação desses profissionais, não é? Existe, não é uma má vontade, eu quero que ele sofra, eu não quero fazer. Mas às vezes é uma falta de vontade com aquele ofício que ele escolheu. Às vezes as pessoas buscam um ofício para ganhar dinheiro, para sobreviver, e não encontra nesse ofício a vocação que ela precisa para se tornar um profissional atuante e brilhante. Então, as pessoas que passam pelas carreiras do judiciário, principalmente, elas estão em busca de uma carreira. Então, às vezes ela vai cair numa vara da infância, às vezes ela vai cair numa vara de justiça, às vezes ela vai cair numa vara penal, e ela não tem afinidade com aquele tema. Então, para a gente tratar de criança e adolescente, a pessoa tem que gostar, ela tem que cuidar, ela tem que ter esse estímulo maior, além do dever profissional. Então, um psicólogo que não gosta de criança, como que ele vai trabalhar numa equipe técnica da vara da infância? E as pessoas não são obrigadas a gostar do tema. Às vezes se identifica mais com uma outra causa, né? Prefere desenvolver suas habilidades profissionais em outro campo. Por isso que nós defendemos a especialidade desse profissional. Para que as pessoas fazem um concurso hoje, elas são lotadas nos gabinetes, nos órgãos, conforme a pontuação e a ordem de classificação. E o currículo profissional, mas não se fala da aptidão. Então, a gente faz um concurso hoje para um educador de ensino infantil e ele, às vezes, ele tem a formação técnica, mas ele não tem experiência, ele não tem aquela habilidade comprovada para lidar com essa primeira fase. Então, é isso que a gente defende, que a gente tem que ter pessoas preparadas, qualificadas, mas principalmente comprometidas com a criança e o adolescente. E como esse processo de capacitação entra? Entra para capacitar quem vai selecionar essas pessoas ou é um processo até de sensibilização? Porque por mais que você tenha pouca afinidade com o tema, com um novo olhar você pode se sensibilizar e vir a ficar interessado. Como é que funciona esse processo de capacitação? O Aconchego, ele trabalha, a gente nem fala em capacitação, que é uma coisa muito técnica, né? A gente fala de formação continuada. Então, a gente faz uma formação transversal, que ela vai alcançar aquela pessoa interessada em adotar, onde nós vamos passar conhecimentos para que ela tenha segurança e preparo na hora de receber essa criança, que ela não sucumba à adoção ilegal, por exemplo, mas que ela saiba cuidar dessa criança que está chegando. Nós fazemos uma formação de voluntários que querem, às vezes eles não querem adotar, mas eles querem trabalhar dentro desse voluntariado, dentro dessa filantropia. Nós fazemos a formação para que ele seja preparado, porque não é porque é um trabalho voluntário que tem que ser de qualquer jeito, do jeito que o voluntário quer. Ele tem que ter qualificação para cuidar daquela criança. Nós fazemos a preparação dos técnicos do sistema de direitos com uma visão transversal do cuidado, da educação em direitos humanos, porque se eu cuido do cuidador, esse cuidador, ele pode cuidar melhor daquele bem, daquela pessoa que está sendo cuidada. E essa pessoa hoje, às vezes, ele está passando por um processo pessoal. Né? Às vezes é uma pessoa que está interessada em formar a família através da adoção. Só que, ao mesmo tempo, ele desenvolve um ofício.
aonde em algum momento aquele conhecimento que ele adquiriu na formação pessoal vai ser aplicado na esfera profissional. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Então, eu fui formada enquanto família, gostei tanto, me especializei e hoje... Como assim, formada? Fui preparada como família adotiva. Quando eu fui me habilitar para adoção, eu fui preparada pela organização para eu receber um filho. Então, a partir daí, eu passei a multiplicar esses conhecimentos, não só para as famílias, mas para os profissionais, com esse olhar de que a adoção ilegal não vale a pena, de que você tem que tratar com o mesmo respeito qualquer criança, porque constitucionalmente todas as crianças são iguais. Então você passa a ter, quando aquilo te toca de verdade, quando você se forma o seu caráter dentro daquilo, é mais do que uma tecnologia que você aprende e depois você aprimora. Aquilo faz parte do seu dia. Então, para você sensibilizar, tocar e transformar uma realidade, que é o do técnico, que está ali todo dia, que está no cuidado da criança, do adolescente, e essa criança, adolescente, ele vai crescer amanhã, ele vai se tornar um adulto, então se ele receber esse cuidado, ele também vai cuidar. Quem que é esse técnico? Esse técnico é o cuidador que está na ponta, na instituição de acolhimento, é ele que recebe a criança, é ele que dá os cuidados básicos da vida diária, é o psicólogo, é o assistente social que está nessa instituição. É o técnico que está dentro da vara da infância, que vai decidir a vida dessas crianças dentro do processo. Ele vai avaliar qual que é o limite para que aquela criança seja inserida, reintegrada na sua família natural. Ele vai conversar com essa família natural para que se possa perceber aonde está dando errado, o que está acontecendo, que está dificultando esse acolhimento. E a gente percebe que a maioria dos problemas que afastam famílias dos filhos não são problemas de ordem financeira. Não é só um problema porque o cidadão ele tem uma renda baixa, porque ele não tem uma casa boa ou porque ele usa droga. Não, muito pelo contrário. São desajustes da mãe que não tem apoio do pai, que ele não se responsabiliza por aquele filho e aí ela não consegue criar. É a desagregação das famílias mesmo. Eu não vou dizer a desagregação, né? Porque eu acho que é um tema muito concreto. Eu acho que é a falta de apoio mesmo. Porque olha só, essa mulher precisa trabalhar. Ela não tem uma creche perto da sua casa para poder deixar essa criança. Aí ela não tem uma política que vai trabalhar uma concepção do que é uma família para ela. Ela tem um filho, 2, 3, 4, 5. Aí aquele companheiro não respeita aquela mulher, tem uma situação de violência, e aí ele acaba batendo nos filhos e o vizinho chama. Então vira uma falta de apoio. Porque quando você fala desestruturado, parece que alguém parte aquilo. E não é uma falta de apoio que existe. Então ela não tem uma creche, ela não tem um emprego, ela não tem uma qualificação e ela acaba sucumbindo. Às vezes por vontade própria, ela deixa essa criança numa instituição que vai ser terceirizado o cuidado para que ela possa se fortalecer. Só que passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, a situação dela não mudou. Muito pelo contrário. Ela ainda recebia um Bolsa Família, porque ela tinha filhos, e ela deixou de receber porque esses filhos não estão com ela mais. Então a situação acabou piorando. Um dos artigos que a Aconchego disponibiliza no site fala disso, fala de um estudo sobre crianças em abrigos e casas lares e algo como 70%, 80% dessas crianças com pais vivos. Sim, vivos e mais. Eles entram e saem da instituição ao longo do tempo. Que a mãe melhora, cuida, a mãe, o pai. Esse peso está muito em cima da mulher, né? E cadê esse pai? Cadê esse tio? Cadê esses avós? Né? Cadê a sociedade? Cadê o vizinho? Cadê o poder público que é responsável para dar um apoio para essa família? Então a gente está vendo, por exemplo, uma série de investimentos nos grandes eventos para a gente mostrar que o Brasil é um país lindo, maravilhoso e acolhedor. Eu tenho criança morando debaixo da rua. E eu tenho famílias inteiras que vivem numa situação de rua. Existem famílias que criam seus filhos com dignidade, sabe, com amor e carinho, mas elas não têm aquele mínimo que o cidadão precisa para viver. Então, como que eu vou formar esse técnico que é capaz de modificar? Nós vemos hoje que existem legisladores... Que é capaz de abordar essa família, que é capaz de... Que é capaz de abordar e de mudar destinos, tá? Nós temos hoje, dentro do parlamento, deputados, vereadores, senadores, que trabalharam na ponta, que foram psicólogos, que foram médicos, que foram professores, que foram, às vezes, artistas, né? E eles trabalharam na ponta e agora que eles estão numa situação que eles podem mudar alguma coisa, o que eles acham que pode ser feito? Aí eles vêm com uma discussão, por exemplo, horrível, que é diminuir a maioridade penal. Isso não resolve.
né? Então, tudo isso aí faz parte de uma formação cultural onde a gente acha que direitos humanos são coisas de um país que não é o nosso, né? Que vem num momento para proteger pessoas que não merecem proteção, como os adolescentes em conflito com a lei, como as pessoas que estão numa situação de cumprimento de pena, né? E não é isso. Formação em direitos humanos, ela transcende, ela é transversal, você ensina ao seu filho, tá? De que ele precisa respeitar o coleguinha que tem deficiência. Você ensina o seu filho de que ele precisa respeitar as pessoas mais velhas. Não é assim? Isso é educação em direitos humanos. Eu ensino esse adolescente de que ele tem que cuidar de si para cuidar do outro. Se ele cuidar de si, ele não vai ter uma gravidez precoce. Ele vai escolher a hora dele ter a primeira experiência sexual, ele vai escolher com mais cuidado a profissão que ele vai ter, ele não vai ser uma pessoa perdida. Eu falo para essa mulher que a dignidade da pessoa humana, para que ela não permita que um companheiro a maltrate. Isso é educação em direitos humanos. Então, quando você olha o sujeito em sua integralidade, que você estabelece uma autoestima para essa pessoa, para que ela se respeite, para que ela cuide de si, para eu poder depois eu cuidar do outro, aí sim o outro vai ser cuidado. Então, uma criança, num acolhimento, que chega hoje numa instituição, que ela foi vítima de abandono, das maiores privações, vamos dar um exemplo bem pontual. Se ela for acolhida, recebida, alimentada, muito mais do que só um aspecto material, mas se ela for acolhida como ser humano e ao longo desse período de acolhimento for trabalhada a família dela, ou então ela foi encaminhada para adoção, embora ela tenha sofrido, ela vai ter uma chance, é o que a gente chama de resiliência, ela vai superar esses obstáculos e vai se aprimorar e vai se tornar um ser humano pleno, né? Então, qual que é a chance dessa pessoa que sofreu, eu não posso apagar o sofrimento dessa criança, mas ela teve aquilo que precisou para superar aquele sofrimento. Qual que é a chance dela maltratar o outro? É mínima. Então, eu só vou ensinar o cuidado se eu for cuidada. Por isso que o Aconchego trabalha na perspectiva de fazer a formação dos profissionais do cuidado, que são aqueles que trabalham com as crianças em todos os momentos. Nós temos um trabalho muito interessante, que é o Projeto Irmão Mais Velho, que é um trabalho onde a gente faz um projeto de educação comunitária, usando adolescentes do ensino médio de uma escola particular aqui em Brasília, para que eles possam ser voluntários nas instituições de acolhimento. Então, o que a gente faz? A gente aproxima classes sociais distintas. Eu mostro para um lado e para outro que existe um outro mundo. Eu desperto interesses de direitos humanos dentro dos adolescentes que vivem numa sociedade capitalista, numa sociedade completamente diferente dessa outra sociedade que os outros meninos vivem, e um acaba trocando experiência com o outro. Esse não está dando para esse, eles estão trocando experiências. Então, ambos recebem. Esse digamos assim, a gente costuma dizer que é um projeto do protagonismo juvenil. Isso é protagonismo. Eu estou ensinando o outro a cuidar. Então, ele vai crescer, ele vai se tornar um adulto, ele vai deixar de ser adolescente, ele vai se tornar um adulto. Então, com certeza, ele vai ser um pai, uma mãe melhor, ele vai ser um profissional melhor, ele vai olhar uma profissão além de um ganha-pão. Ele vai olhar aquela profissão como realmente um local, uma profissão para ele se realizar. É uma sensibilização contínua, em várias frentes, né? E esse adolescente, eu tenho adolescentes hoje que são técnicos nossos. A gente faz a formação com os estagiários de universidades de Brasília, que desde do 5º, 6º período de serviço social, direito, psicologia, pedagogia, eles participam dos nossos projetos. E eles mudam paradigmas, né? Eles começam a escrever, a produzir, eles têm uma preparação técnica para isso e eles vão se tornar profissionais. Então, quando a gente fala em capacitação, é uma coisa muito pontual. Então, a palavra ideal seria formação, essa formação continuada que vai preparar a pessoa sempre. Quando você faz a formação, esse aprendizado, ele é contínuo. Fabiana, mas a gente está falando de uma mudança cultural muito profunda, né? Digamos que a meta seria extinguir a violência contra crianças e adolescentes e futuramente na sociedade. E a gente está muito longe disso. Você mesma falou agora dos projetos, que não é um projeto só, são vários projetos que tratam da diminuição da maioridade penal, que é uma visão muito diferente, né, do que
as redes de assistência à criança e adolescente hoje defendem. Né? Como é que você vê a possibilidade dessa mudança ocorrer em legisladores, dentro do judiciário? Olha, nós temos uma cultura terrível de achar que uma lei vai resolver o problema, de que vai vir um Salvador, que nem Jesus veio na Terra e salvou todos os homens. Jesus já veio, já foi embora e as pessoas ainda continuam esperando esse Salvador e acham que sempre vai vir um líder e uma solução que vai resolver automaticamente os problemas. Olha, se nós não tivéssemos nenhum adulto preso, cumprindo pena, nenhum, e que todos os que foram presos foram recuperados, eu diria, não, realmente estou com problema, então vamos diminuir. Mas a gente sabe que a proteção dos direitos da criança ela tem que ser intransigente. Não é eu diminuindo esse direito que eu vou garantir a paz social que a sociedade quer. Não é, você vai achar uma solução, um imbróglio, que é a diminuição da maioridade penal, é um imbróglio jurídico para satisfazer a gana das pessoas conservadoras que acham que cadeia resolve as coisas. E a gente sabe que não resolve. A gente tem, primeiro, um sistema penitenciário falido. Nós temos uma ausência total de políticas de recuperação dessas pessoas que erraram. Isso não é uma cultura de passar a mão na cabeça, não, vamos perdoar. Não, não é isso. Essa pessoa errou. Por que ela errou? Né? Ela fez isso, isso, isso. Então, vamos recuperar esse cidadão. Porque se a gente for abrir esse precedente da diminuição da maioridade penal, amanhã teremos a pena de morte. Amanhã teremos tribunal de exceção. Amanhã voltaremos a ter uma ditadura. Então, amanhã voltaremos a ter tudo aquilo que nós trabalhamos durante centenas de anos para extinguir, para acabar. A gente tem um sistema de internação que é diferenciado para adolescentes e para adultos porque entendemos que a adolescência merece um cuidado diferencial. É um momento de formação do caráter da pessoa. Uma pessoa de 12 anos e uma pessoa de 19 anos, elas têm momentos diferentes, elas têm maturidades diferentes. Eu não posso exigir o mesmo comportamento. Temos meninos cruéis? Temos. Eu conheço adolescentes de 12, 13 anos que já mataram 10, que mataram a mãe, que traficam. São bárbaros. Mas eu tenho adultos também que são bárbaros. E eu tenho mães também que maltratam seus filhos de uma forma barbaramente. Então, o simples fato de eu tirar esse sujeito do convívio familiar e trancar numa cela por 10, 20 anos, que é o máximo aí que a nossa lei permite, vai resolver? Não. 20 anos passa assim. E agora, você acredita realmente que o simples fato de diminuir a maioridade penal vai resolver o problema do crime? Não. Eu tenho que preparar esse adolescente para que ele realmente desista da vida criminosa. Eu tenho que punir esse adulto que usa esse adolescente para praticar esses crimes horríveis, respaldado na ausência de punição, né, desse adolescente. Eu tenho que garantir para esse adolescente uma empregabilidade para que ele não sucumba ao crime. Porque ele procura o crime porque é fácil. Ele procura a violência porque é fácil. Então, o problema da violência, ele vai deixar de ser adulto quando ele deixar de ser criança. Ele deixa de ser adolescente. Então, é um processo que, se eu tenho um adolescente em conflito com a lei hoje, se eu não preparo, com certeza ele vai ser um adulto em conflito com a lei também. E esse adulto vai continuar sendo. Então, a gente sabe que o nosso sistema hoje não corrige ninguém. Então, a gente tem que, pelo menos, concentrar esforços em recuperar esses adolescentes que estão em fase de internação. Porque, senão, se eu diminuir para 16, para 14, para 12, e se cadeia também resolvesse, eu sou uma profissional do direito, acredito na lei, mas nem sempre acredito na justiça. Então, a gente sabe que nem sempre as pessoas elas são julgadas pelos crimes que elas cometem. Elas são julgadas de acordo com a capacidade e com a qualificação técnica dos advogados que elas contratam. Então, o que nós vamos ter, né, nessa cadeia juvenil? Filhos de pessoas pobres, filhos de pessoas sem... Porque o filho de uma pessoa de classe média, o filho de uma pessoa que pode pagar um bom advogado, ele não vai ser preso. E eu acho que o que indigna a sociedade não é a questão da idade que o cidadão é punido. É o sentimento de falta de punição que a gente tem no sistema, né? A impunidade, eu acho que é isso. É o excesso de recursos que o processo penal tem, é o excesso de chances que o tribunal oferece para que a pessoa seja julgada, condenada e continue em liberdade. É isso que traz para a sociedade esse sentimento de impunidade.
Fabiana, eu queria que a gente desse uma palavrinha antes de encerrar sobre o lançamento do Unir para Cuidar, que trata do fortalecimento da Rede Nacional de Apoio à Adoção, né? São tecnologias sociais